Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim responder pra vocês a tag do Exposed. Essa tag foi criada pela Karine do Kabuki TV, eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui na descrição do vídeo, junto também com todas as perguntinhas, caso vocês queiram responder também. E essa tag consiste basicamente em falar mal dos livros, em expor os livros, na verdade, né, gente? E eu vou explicando pra vocês aí ao longo do vídeo, vocês vão entender cada perguntinha. Mas antes de responder essas perguntinhas, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, ativa lá o sininho pra ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, e me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando um monte de coisas por lá. Então bora para as perguntinhas. Eu tenho aqui então as 11 perguntas para responder para vocês e a primeira delas é um lançamento que você não tem vontade de ler. E eu vou ter que dizer para vocês aqui um lançamento que eu sei que tá gerando maior polêmica, muita gente gostou, amou, outras pessoas não gostaram tanto assim, ou odiaram, se decepcionaram, que é a continuação, né, um quarto livro aí dentro do universo de Jogos Vorazes, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e eu não tenho a menor vontade de ler esse livro, porque eu não li Jogos Vorazes. E, sei lá, não sei se na época eu não lia muito frequentemente, sei lá, eu acho que eu peguei só, assim, a hype dos filmes, né? E aí eu não fui pros livros, sei lá por quê, mas aí ficou assim, sabe, jogado. E eu nunca nem comprei, nem nunca recebi de cortesia esses livros. Aí é que eu não fiz esforço nenhum pra ir atrás e ler, sabe? E aí saiu esse quarto livro e, tipo, pra mim é totalmente indiferente. A segunda pergunta é um livro que você comprou pela capa e se arrependeu de ter lido. Olha que perguntinha capciosa, gente. Tem alguns livros que a gente compra sem saber muito a respeito, né? Só porque a edição é muito bonita ou porque a gente ouviu alguém falando por alto. E foi o caso deste livro aqui, que eu tenho essa edição em inglês, que é o My Life Next Door, da Huntley Fitzpatrick. E eu tenho, na verdade não tenho mais, uma edição em português que eu recebi de cortesia até da editora na época, né? Só que eu li esse livro e, sei lá, pra mim também foi uma coisa que não fez muita diferença pra mim, sabe? Na minha vida, eu não me emocionei, eu não me conectei com os personagens, não me envolvi com a história. Apesar da edição ser muito linda, essa que eu comprei, enfim, né? Eu realmente comprei porque eu achei linda e eu acho que eu vi alguém comentando também na época, ou da autora no geral, ou deste livro. E, sei lá, pra mim foi um livro que... É difícil dizer assim, ai, me arrependi de ter lido, porque pra mim também é aquela coisa, tipo, eu li e é isso, segue o baile, sabe? Se não for bom, se for bom, enfim, eu não vou me arrepender da experiência de ter lido. Eu acho que tem que ser muito ruim, tem que ser muito, assim, eu tenho que odiar, ou alguma coisa que me irrita muito pra me arrepender de uma leitura. Acho que nunca nem aconteceu até hoje, nesse sentido, assim. Quando tá muito desse jeito, eu acho que na metade eu já desisto, abandono o livro, enfim, né? Mas não foi o caso desse livro, eu até realmente li até o final, tava ali esperando, né, me conectar, esperando alguma coisa super legal, e não rolou muito, assim, pra mim. A terceira pergunta é um livro que não valeu toda a hype. E, gente, tem um livro aqui, que eu já falei até bastante dele no canal, que é A Menina Submersa. Eu tenho essas duas edições, essa aqui é um espetáculo, é maravilhosa mesmo, perfeita. E tanto por fora quanto por dentro, né, ela tem aqui, opa, uns detalhes muito lindos na diagramação. É uma das edições, inclusive, mais lindas da minha estante, eu arrisco dizer, né. Já até entrou uma vez para aqueles vídeos de livros mais bonitos da minha estante, né, toda perfeita. Só que na época, eu acho que gerou muito burburinho mesmo, assim, muitas pessoas ficaram interessadas, muitas adoraram, outras não gostaram tanto assim, outras acho que odiaram ou falaram que não entenderam o livro. E acontece mesmo, esse livro ele tem uma vibe assim bem, tipo, viajada mesmo, é porque as coisas acontecem muito na cabeça da protagonista, e é uma protagonista que tem esquizofrenia, então tem muitas coisas aqui que você não sabe se são reais, se são da cabeça dela, então é um livro bem confuso nesse sentido, sabe? Então assim, ele teve uma hype muito grande por conta, né, do burburinho gerado pela editora na época, as pessoas também comentando muito, tanto críticas positivas quanto negativas, mas pra mim, não foi uma leitura assim que me marcou tanto. Eu gostei, é um livro que até hoje eu gosto, pela recordação que eu tenho, assim, né, da época que eu li e tudo, mas pra mim não valeu essa hype toda que teve em cima. Número 4, um livro que você leu logo que saiu, mas o bonito flopou. Gente, esse livro eu não li assim que saiu, eu li eu acho que um mês depois, mais ou menos, né, ou menos de um mês depois. Mas pra mim foi até bem recente, né, porque eu não leio tanto assim os lançamentos logo que saem, né, mas esse aqui eu até li bem próximo
próximo do lançamento, fiz resenha aqui no canal, mas apesar de eu ter até gostado bastante da história, mesmo não favoritando e tal, mas gostei da história, muitas pessoas não gostaram e eu acho que o livro não foi à frente, assim, sabe? Eu não vi ninguém mais falando sobre, eu acho que tem poucas resenhas na internet, poucos comentários na internet sobre esse livro, né? Tem muita gente que leu por conta do Clube Intrínsecos, e aí beleza, né? Porque receberam no clube. Mas essa edição comercial eu não vi passeando pelos canais literários, assim, as pessoas comentando muito, né? E eu não sei o que aconteceu, porque é um livro, assim, com grande potencial. Eu gostei de muita coisa da história, apesar de eu ter achado até alguns pontos bem negativos, né? Que eu falei lá na resenha, algumas coisas que, assim, não me cativaram tanto na história, mas ainda assim era pra ser um livro que talvez alcançasse mais pessoas, e eu acho que não aconteceu. Número 5. Um autor que você não aguenta mais ler. É difícil responder essa, porque eu não sou uma pessoa que lê muitos livros de um mesmo autor, né? Acaba não acontecendo. Acho que o autor que eu mais li livros até hoje, assim, desse mesmo autor foi o Stephen King, e depois tem umas outras autoras aqui, como a Jojo Moyes, a Liane Moriarty, outras autoras, Jane Austen mesmo, né? Só que eu não me canso dessas autoras, eu continuo lendo, continuo gostando muito, então é muito difícil pegar um autor, né, que eu não aguento mais ler nada dele. Eu acho que o John Green era esse autor pra mim, mas depois que eu me desfiz de todos os livros que eu tinha dele na estante, eu, tipo, sabe, assim, não leio mais mesmo. E eu peguei um aqui que eu só li um livro desse autor, mas mesmo assim eu não tenho vontade de ler os outros livros, sabe? Que é o Dan Brown. Eu peguei o Código da Vinci, foi o único que eu li dele. Eu não tenho mesmo mais nenhum. Eu acho que eu tenho Anjos e Demônios na estante, numa outra edição menorzinha, enfim. Só que eu não tenho mais tanta vontade de ler. Eu acho que ele foi tão falado na época, assim, né? Teve uma hype e tudo, e as pessoas falam que ele usa muito mesmo aquele tipo de fórmula, assim, que acontece meio que a mesma coisa, assim, em todos os livros, em cenários diferentes, enfim, mistérios diferentes, mas naquele mesmo formatinho. E eu, sei lá, desgostei um pouco, eu fiquei enjoada, apesar de eu ter gostado bastante quando eu li esse aqui, mas... enfim, eu não leria nada mais dele hoje em dia. Pergunta número 6. Um livro que todo mundo amou e você não. Essa pergunta é bem interessante porque eu tenho um livro perfeito pra ela e eu acho que, assim, as pessoas vão ficar até meio chateadas, talvez, porque é uma autora que eu sei que todo mundo gosta, que é a Colleen Hoover. E tem um livro dela que eu nem tenho na estante, eu acho que eu li em e-book mesmo, que é Um Caso Perdido. Foi um dos 3 ou 4 livros que eu li dela, acho que foi até o primeiro que eu li, vou deixar a capa aparecendo aí, e eu não gostei muito. Eu, assim, não consegui me conectar. No começo eu acho que eu tava até gostando um pouco, mas aí depois eu comecei a achar as coisas muito forçadas, muito demais, muito difíceis de acreditar, assim, meio fora da realidade, muitas coincidências e coisas assim que, sei lá, pra mim ficou... eu não consegui me conectar justamente porque eu achei que não tava muito real, assim. Enfim, mas é uma coisa muito pessoal, né? Por favor, não levem aí isso pro coraçãozinho de vocês que são fãs da autora. Inclusive, tem outros livros dela que eu gosto, mas esse realmente pra mim não rolou e eu sei que muita gente ama esse livro. A pergunta número 7 é um livro que você já queria ter tirado da estante e só não fez por preguiça. Gente, eu não costumo ter preguiça de tirar livro da estante, geralmente quando eu faço as limpezas eu vou e tiro tudo que eu tenho pra tirar mesmo. Eu fiz uma mais recente, vocês acompanharam, que eu postei Book Unhaul, enfim, postei a faxina da estante. Eu tirei 50 e poucos livros e todos que eu tinha pra tirar eu tirei. Só que sempre tem aqueles que você deixa ali mais um tempinho porque você acha que talvez em algum momento, quem sabe, você possa voltar a ter vontade de ler, ou, sei lá, vir à vontade de ler e você ir lá e pegar, mas isto ainda não aconteceu para alguns desses livros que estão aqui ainda, né? Um deles é este aqui, que é o Nyx. Esse eu não tenho muita vontade de ler, não sei, sabe? Eu fico totalmente em cima do muro com esse livro. Eu já vi pessoas falando bem, já vi pessoas falando mal, e eu não tenho vontade de ler por agora, mas ele tá ali na estante, vai continuar mais um tempo aí, e eu não sei se eu digo que é por preguiça de tirar, mas... eu acho que basicamente porque eu quero deixar ele mais um pouquinho ali pra ver o que eu faço com ele depois. Número 8, um livro que você ainda não leu por preguiça. Vários, né, meus amigos? Vários livros aqui na minha estante, podia escolher assim, né, à vontade. Mas eu peguei, assim, 2 exemplos, né? Um deles é por conta de uma coisa muito específica, que é a escrita. Esse aqui é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e é um livro que é narrado através de fluxo de consciência, que é um tipo de narrativa que eu não tenho aquele
aquele apego, aquela proximidade, não consigo, assim, sabe, me conectar tanto, então eu acabo sempre empurrando. Na verdade, eu até li, mas eu acho que eu só li algumas partes, ou até a metade, sei lá, na época da faculdade, e aí lia só o que era necessário pra prova, enfim, aquelas coisas assim, né? E o professor também não exigia mesmo que a gente lesse tudo nesse caso específico, mas essa edição tá muito linda e eu tô... Nossa, ela chega, tá tão novinha que tá fazendo barulhinhos até aqui pra abrir as páginas. Mas ela tá muito linda e eu tô com vontade de ler, porém, ainda me bate um pouco aquela preguicinha de tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou achar chato, devagar, lento, essas coisas assim, sabe? Será? Então, ainda não li por preguiça. E o outro é um livro que eu tenho aqui na estante que é bem grande, que esse aqui é O Nome da Rosa, do Umberto Eco, e eu tenho preguiça de ler esse livro porque eu acabei assistindo o filme e pouco depois eu recebi esse livro de presente. Ele tava na minha wishlist, um inscrito mandou, e eu tinha acabado de assistir o filme, sabe? Assim, semanas antes de receber o livro. E aí a história tá muito fresca na minha memória, eu fico pensando, será que eu vou, sei lá, ficar enjoada também de ler aqui esse monte de páginas, porque ele é bem grande, pelo fato de já saber o desfecho, de já saber os acontecimentos principais. Então eu fiquei com preguicinha depois de ter assistido o filme, mas eu também quero muito ler esse livro. Pergunta número 9, uma série de livros que você queria não ter começado a ler. E, gente, vocês sabem que eu leio pouquíssimas séries, então dá pra contar assim, sabe, nos dedos mesmo, quantas séries eu já li na vida. E tem muitas que eu gostei de ler, que eu terminei a série, mas tem umas que eu deixei pela metade, mas não foi por não gostar, sabe? Eu ainda quero terminar de ler em algum momento. Então foi bem difícil, mas eu escolhi uma que eu li apenas o primeiro livro, que foi a série Feios. Eu só li o primeiro livro, que se chama Feios. E eu vou deixar passando a capinha aí pra vocês. Eu tinha até eles na edição física, né? Os 4 livros, acho que são 4. Eu acabei também me desfazendo numa dessas limpezas aí da estante. E eu, tipo, não é que eu me arrependi de ter começado a ler, sabe? Como eu falei pra vocês, é difícil me arrepender de ter lido um livro. Assim, se eu li e cheguei até o final, é porque provavelmente eu tava gostando ali pelo menos um pouquinho. Mas eu poderia não ter lido, poderia ter lido outro que eu gostasse mais, porque realmente não fez a menor diferença na minha vida. E depois não continuei a série e ficou aquela coisa assim totalmente aleatória e perdida. E a pergunta número 10 é: uma leitura que você gostaria de cancelar? Essa é uma pergunta assim muito difícil, né? E assim, muito séria, né? Enfim, de se pensar a respeito, porque é difícil, como eu falei pra vocês, terem livros que eu odeio, que eu queria, sabe, tipo assim, me desfazer porque eu odiei muito. É dificílimo, mas tem um livro, que é o primeiro livro também de uma série, que eu realmente não gostei, assim, nada, sabe, nem um pouco, assim, e eu tava um pouco agoniada até enquanto eu tava lendo, tipo, ai, nossa, e achei vários defeitos, várias coisas assim, não vou dizer defeitos, porque eu sei que deve ter gente que adora, enfim, né, e assim, cada um realmente com a sua opinião. Se você gostou do livro, ótimo, que bom pra você, mas realmente pra mim não deu. Eu ficava ali angustiada e não conseguia, sei lá, simpatizar com nada ali que tava acontecendo, que é o livro Estilhaça-me. Então, esse livro pra mim realmente não deu certo. Eu li até o final até, porque eu tava na expectativa, assim, eu gosto até de fantasia jovem, mas tem algumas coisas comigo que não funcionam mesmo, e eu até já sei, assim, quando não vai funcionar, né? Mas eu fico lá persistindo, persistindo. E aí esse livro realmente não rolou. Eu sei que muita gente gosta, ama, continua a série. Eu super respeito, acho que cada um tem que ler o que gosta mesmo, independente de outras pessoas não gostarem, porque é assim a vida, né, gente? Mas esse livro não deu. E a pergunta de número 11, a última pergunta dessa tag é: exponha um guilty pleasure. Aquele livro que você gosta, mas se sente culpado. E é outra coisa que é difícil, né? A gente entra nas brincadeiras assim, mas é realmente difícil. Pensa um pouquinho a respeito. Você se sente culpado por ler alguma coisa? É legal a gente levantar essa discussão, né? Eu não me sinto nem um pouco culpada por nenhum dos livros que eu já li, mas tentando aí encaixar algum dos livros que eu gosto de ler e que eu acho que sofrem um pouquinho desse tipo de preconceito das pessoas, né, que as pessoas acham às vezes que, né, não é legal, ou que é livro de menininha, ou que é livro, sei lá, erótico. Esses tipos de livros geralmente sofrem um pouquinho de preconceito, né, entre as pessoas, e eu acho que talvez esse tipo de livro que eu gosto aqui pode se encaixar um pouquinho nessa questão, que são livros infanto-juvenis, livros infantis. Eu acho que muitas pessoas podem achar até que é perda de tempo, que tipo, ai, vai ler outra coisa, ou não darem tanta importância assim a esses livros, né? Mas eu gosto muito. Um deles que eu até indiquei pra vocês esses dias, que foi dica até da Thaís do Pronome Interrogativo, é o Flora Ham. Eu li em e-book, tá no Kindle Unlimited, vou deixar a capinha aparecendo aí. Eu li, eu acho que mês passado, e eu amei. E tipo, é a história de uma galinha, e é assim, sensacional. Eu amei.
não tenho nem palavras, assim, não tem como me justificar. Eu apenas amei. E daí eu tenho aqui, por exemplo, The Tale of Peter Rabbit, que é maravilhoso, da Beatrix Potter, e é incrível, assim, eu adoro. Tenho alguns do Roald Dahl aqui, eu coloquei alguns aqui de exemplo mesmo, né, mas eu adoro esse estilo de livro, né, que é mais infanto-juvenil. Esse aqui é o The Witches, em português As Bruxas, e esse é o Matilda, que vocês provavelmente já conhecem, e me viram lendo também aqui no canal, comentando a respeito, né, na época que eu li. E tem esse outro aqui, que é o Charlotte's Web, que eu acho que tem uma versão em português, né, tradução em português para A Teia de Charlotte, tem até filme, se eu não me engano, né, e é um livro muito fofo, muito amorzinho, eu adoro essas histórias, elas trazem um calorzinho pro coração, me fazem, assim, sair da minha realidade e até mesmo pensar nas coisas mais simples da vida, sabe, assim, pequenas lições, dar importância a pequenas coisas, então são livros que me fazem muito bem e de tempos em tempos eu gosto de pegar um desses pra ler. Então é isso, gente, tag do Exposed respondida, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários, tem algum livro que vocês consideram guilty pleasure, que vocês têm um pouco de vergonha, ou se sentem culpados por ler aquilo? Eu fiquei curiosa, deixa aí pra eu saber. E me conta também aqui nos comentários um livro que todo mundo amou e você não. Deixa aqui embaixo que eu quero muito saber. E se você quiser também responder todas as perguntas, fica à vontade. Quiser responder no seu canal, quiser responder aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!